Olá, minhas bonitas! Sejam bem-vindas ao podcast Maria Bonita. Eu sou a Aline Souza Eu sou Yasmin Machado. e hoje nós estamos, iniciando mais um episódio do podcast Maria Bonita. Hoje nós estamos com a nossa convidada na bancada e também para falar um pouquinho da nossa nova apresentadora, Yasmin Machado. Yasmin, seja muito bem-vinda ao podcast Maria Bonita. E aí, minha gente, boa noite. Passando aqui para agradecer desde já o convite em participar dessa bancada, né? Eu que fui a primeira entrevistada, né, Isso amiga? mesmo. E agora participando como apresentadora juntamente com a Aline. E eu só quero dizer que é muito aprendizado, é a gente aceitando os desafios e enfrentando a jornada. E eu estou muito feliz de estar nessa bancada com você. Vamos falar dos nossos apoiadores. Isso mesmo. A gente vai começar falando dos nossos apoiadores, né, que estão com a gente nesse projeto. O Midas Home Bee, depósito de bebidas, a Le Moda Fitness e Grifiótica, Tibério Oliveira, nutricionista, e Diego Silva, personal, tá? Diego Silva, personal trainer. E Isso hoje, aí. a nossa convidada especial, uma mulher empreendedora, né, que tem uma história linda para contar, né, está no ramo aí para trazer muitas coisas boas, passar aqui para a gente muito aprendizado, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre gestão e também, né, maternidade. Nós estamos com a convidada Gelsa, né, Gelsa Ferreira. Muito boa noite. É um Ela- prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Duas Prazer todo mulheres também nosso. aqui, tudo maravilhosa, né? Yasmin, que foi lá que fez o convite, e nossa Aline, Aline, e o seu esposo ali, o Diego. Diego. Então, muito boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo agora, né, nesse programa maravilhoso, né? Eu sou Gelsa Ferreira, para quem não me conhece ainda, que o povo me conhece. A maioria do povo me conhece, né, Yasmin? É. Mas, tipo assim, eu sou Gelsa Ferreira, não sou do Crato, mas eu me considero, porque amo o Cariri, né? Assim, eu tenho. Hoje eu consegui o título de cidadã cratense. Graças a Deus ainda não fui pegar, mas é só uma questão de tempo. A pandemia tá aí, a gente aproveita a pandemia para dar desculpa que não deu tempo, né? Mesmo. Verdade. Então, tipo assim, eu me considero cidadã cratense por ter o título e por ser apaixonada por essa cidade, porque foi aqui que eu me identifiquei, foi aqui que eu consegui realizar muita coisa. E eu tenho apenas 48 anos e tô numa fase de nascer de novo. Muito bem. Ainda me sinto como se eu tivesse 25. Muito bem, amigo. Um pouquinho mais nova que Yasmin. Brincadeira. Gelsa, para iniciarmos, né, eu queria que você falasse um pouquinho como tudo começou, né? Quem é a Gelsa por detrás das câmeras, por detrás do Grupo Hospital de Celular. Para quem não conhece, ela é empresária do Grupo Hospital de Celular, a fundadora, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Nossa, então as meninas, é bom vocês trazerem aí uma grade de cerveja ou então uma garrafa de café e nós começar a conversar aqui até de madrugada. Brincadeira, eu vou resumir bastante para não ficar muito longo, mas mesmo assim ainda vai levar um bocado de tempo. O tempo não tem problema, Não tem não tem problema. nada. Aqui é uma conversa, né, onde Então, a gente vai estar conversando, trazendo tudo que é de bom e melhor para quem está nos eu já assistindo em casa. percebi, já tô E vai bem. ser um prazer para nós ouvirmos e também para quem está nos assistindo ouvir uma história de alguém que iniciou e que, diante de tantos desafios, está aí há 21 anos no mercado, né, amiga? É, amiga, e também é um prazer aqui eu vim como mulher da região do Cariri, que eu Sim. acabei de dizer para vocês. Eu defender também a questão da profissão, né? Que hoje a gente espera que cada dia que passe a mulher consiga mais e mais o seu espaço no mercado, porque eu sou apaixonada por, enfim, assim, eu sou apaixonada por mulheres e eu tenho uma admiração por homem, mas eu acho que os homens ainda, eles ainda têm muito que aprender. Um grande homem sempre vai valorizar quando a mulher tem o seu potencial, né? Sim. E para falar assim sobre empreendedorismo, sobre como tudo começou, eu cheguei no Crato apenas com 12 anos de idade. E foi tudo muito difícil, assim. Falar de mim é começar a história do começo.
Quando eu vim pra cá, eu vim, porque meu irmão roubou uma menina, né, que era roubar uma menina, e eu vim, falei pra minha mãe que eu tinha que sair lá do sertão. Eu nasci e cresci lá no sertãozão, lá no Quixeramobim. E lá não tinha, nem energia tinha. E tudo era muito complicado, e eu queria vir pra cá. Então, o que aconteceu? Eu vim aos 14 anos de idade e eu passei por muito. Foi uma estrada bem longa. Mas eu vim de trem ainda e foi tudo muito difícil. Eu sempre fui muito, eu tive muita dificuldade de falar, porque existia outras questões, que eram as questões de vivida mesmo, de problemas relacionados à família, de rejeição e tal. E chegando aqui no Crato, a minha história não começou no grupo Hospital de Celular. Sim. A minha história começou bem antes, quando eu fui para casa do meu pai, né? Que assim, não, meu pai, mas que não me assumiu como pai. Ele sentia medo porque tinha outra família e ele não tinha me dado o sobrenome. Eu sempre, isso me magoava muito, mas quando se tratava de vir para a cidade, eu esquecia a mágoa, eu queria era vir, sair de lá do sertão. Então, o que acontece? Eu fiquei na casa do meu pai por 9 meses, aí eu pedi pro meu pai arrumasse um emprego, e ele trabalhava na Emporá, e ele conseguiu um emprego para mim, cuidando de uma criança. E aí eu trabalhei algum tempo cuidando dessa criança, e foi quando eu comecei a ter contato com gente, assim, eu sentia um pouco de medo, mas a necessidade falava mais alto que o Sim. medo, né? Eu precisava trabalhar. Então, eu cuidei dessa criança por 9 meses e em seguida eu arrumei um outro emprego fazendo comida. Eu sou um desastre como cozinheira, viu? Eu vou te dizer, eu também sou, Eu viu? confesso a você que hoje, assim, hoje, graças a Deus, eu não preciso cozinhar, porque coitado de quem vai comer a comida que eu faço. Mas na época o que eu tinha era comida para fazer, tinha que cozinhar, tinha que lavar algumas roupas e arrumar uma casa e tal. E eu trabalhei ainda 1 ano numa casa de família. E em seguida eu ficava sempre querendo, achando que eu tinha mais potencial, né? Por mais que eu fosse uma péssima cozinheira, mas eu sempre achava que eu arranjaria coisa melhor. E eu arrumei um outro trabalho, cuidando de uma outra criança que pagava mais. Eu sempre visava em ganhar mais dinheiro também, né? Então eu Desde cedo. fiquei lá, né, desde cedo. Eu comecei a trabalhar cedo, mas assim, eu sempre fui muito. Eu sempre tive uma visão de crescimento muito minha, sabe? Eu acho que essa questão é muito da natureza da pessoa, acho que do próprio organismo. E eu fiquei um tempo cuidando desse menino, que eu ganhava um pouco a mais. E depois eu consegui arrumar um trabalho na fábrica de alumínio, que eu vou resumindo bastante, porque foi Sim. bastante Fica à coisa, vontade. né? Aí eu falei com o finado Valdir, que hoje é falecido, mas ele conseguiu arrumar um emprego para mim. Foi quando eu tive que falsificar meu registro de nascimento, porque lá só empregava maior de idade. Aí eu falei, rapaz, eu quero muito trabalhar lá na fábrica. E aí eu consegui aumentar a minha idade lá, né? Que até é crime, mas eu aumentei só a minha idade. O meu nome continua feio, do mesmo jeito, que é Antônia Gelsa Paulo Ferreira, né? Mas eu acho que Mas antigamente tinha isso, né? Para Mas você eu poder conseguir, né? precisava, né? Eu precisava fazer, porque na época ele disse, ó, tem essa vaga, mas só contrata maior de idade. Eu, nossa, tá falta 2 anos. Aí foi bom, porque hoje, assim, as meninas falaram que eu sempre À frente. tô sempre diminuindo 2 anos. Mas foi muito bom. Eu passei 4 anos na fábrica de alumínio com o Cineval Rock. E lá na minha carteira ainda, hoje eu tenho como cravadeira, né? Eu trabalhei como cravadeira e logo depois eu fui líder de um pequeno grupo que tinha, mas eu já me sentia, fazia tudo lá, eu polia panela, eu cravava. Aí às vezes eu ia mostrar minha carteira, o pessoal falava assim, e o que é cravadeira? Falei, rapaz, cravadeira é que crava, eu não sabia falar direito, a alça na panela, enfim, tal, mas interessante é que eu sempre procurava ser diferente, fazer um diferencial, algo a mais. Eu procurei sempre ser vista. Que as pessoas me vissem que se eu polisse a panela uma vez e não visse que estava bom, eu ia lá e polia de novo. Até alguém vir dizer que estava ótimo, que ninguém nunca tinha feito daquele jeito, né? Então, assim, eu saí da fábrica de alumínio com 4 anos que eu trabalhava lá, quando eu conheci
falecido esposo, que é o pai dos meus 3 filhos, ele não queria que eu trabalhasse, né? O cara não tinha nada, mas também não queria que eu trabalhasse. Na época eu fiquei assim muito balançada, porque eu queria casar para sair de casa também. Tem aquele negócio de Sim. casar para sair de casa, né? E eu falei, nossa, eu vou perder o emprego. Mas aí existia possibilidades de colocar uma granja. Falei, eu vou ter que sair mesmo. Eu vou receber, pelo menos eu vou receber os direitos trabalhistas. Aí eu saí e tal. Aí daí a gente foi, casou, né? E tudo muito. Meu ex-marido, quando ele faleceu, a gente já havia separado. Ele era fotógrafo. E assim, as coisas tudo muito difícil, mas eu sempre tive uma visão empreendedora muito minha. A gente colocou uma granja, você não tem noção do que é uma granja. Tu sabe que Cara, meu esposo, ele sempre teve muita vontade de colocar uma granja. Ele tá aqui, ele pode cara, não até queira falar granja assim. não, pelo amor de Deus. Tu vai botar, tu vai ver o que é dor de cabeça, viu? Tá lá pelando os pintos lá, mas tu que sabe. E aí tu montou a granja. Aí eu Saiu para montar a montei granja. essa granja e aí, às vezes eu ficava a noite inteira pelando frango lá. Tanto quando eu fui pra televisão, não deu tempo eu falar sobre a granja, porque era tudo muito rápido, né? E eu fiquei lá na granja e eu ficava pelando frango e ele vendia o frango, né? Só que ele já chegava de madrugada para pegar o frango já limpinho, lá estirado, né? Só para vender. E eu falava assim, ai, você é engraçado mesmo. E eu engravidei pelando frango. Eu ficava lá com o barrigão, Vai. lá pelando os frangos lá. Mas eu falava, você é muito engraçadinho, né? Você passa a noite dormindo e quando é de madrugada, porque você não fica a noite todinha que eu vou vender os frangos. Aí ele falava assim, não, porque eu gostava de gente, eu sempre gostei muito de gente. E assim, eu sentia falta do contato, da conversa, de conversar. Mas o que eu tinha para fazer na época era pelar frango, então vamos pelar frango. Eu fiquei acho que até o 8º mês da gravidez pelando frango. Eu sei que nisso a gente acabou desistindo da granja, né? Porque dava muito trabalho pelar frango, nossa, e matar frango então é muito ruim. Uma vez eu cortei a cabeça da galinha, a bicha saiu pulando lá com a cabeça. E eu fiquei desesperada tentando parar o sangue por todo lado e a galinha lá sem cabeça, né? Mas foram percursos assim difíceis, mas que levava sempre uma lição, levava sempre a aprender alguma coisa. E eu sempre cara, eu pelo frango a noite toda, mas eu quero alguma coisa para trabalhar de dia. De noite não dá para mim. Eu falar, meu Deus, me ajuda alguma coisa. Então, foi quando a gente estava realmente muito necessitada. Eu fui trabalhar para céu fixo. Fechou a granja, não dava para trabalhar de noite mesmo e tal. Aí eu fui trabalhar para Céu Fixo, era uma empresa que vendia telefone, acho que era o único que tinha no Crato na época, que consertava e tal, em frente à Telemar. Eu já vendia algumas coisas na rua. Eu sempre gostei muito de vender. Acho que eu aprendi a vender com minha mãe, era vendedora da Avon. Eu vendia com mamãe e eu acho que nas minhas veias corre o sangue do vendedor, né? Porque eu acho que o maior aprendizado também é o exemplo, né? Também Eu acho. acho que de tanto você ver sua mãe ali com aquela rotina de comunicação diretamente com gente, você foi atraindo aquele para você, né? E eu acho que a própria dificuldade, assim, pelo menos no meu caso, eu acho que ela ajuda a gente a passar pela situação e a ver possibilidade. A própria dificuldade. Tem gente que aproveita a dificuldade para justificar que não deu certo e porque era difícil. E no meu ponto de vista, que o ponto de vista de cada um é de cada um, Sim. isso é respeitado. Mas eu acho que a dificuldade ela serve para duas coisas. Ou você usa a dificuldade como desculpa para justificar porque não fez, ou você vê uma luz no fim do túnel e vai tentar fazer alguma coisa em plena uma dificuldade. E eu sempre achei que essa luz eu precisava ver, porque justificar porque não deu certo, sempre todo mundo faz e é o lado mais fácil. Eu sempre fui para o lado mais que era mais Difícil. difícil. Eu cresci com minha mãe com 10 filhos, tudo era muito difícil e tal. Então, assim, eu sempre via
que eu queria desafio. Eu sempre fui uma pessoa motivada a desafios. E aí eu fui trabalhar para a Celfixo, eu já vendia telefones na rua como corretora e tal. Trabalhei lá 9 meses. Eu fiquei grávida trabalhando lá. E quando eu fui sair, eu fiquei logo pensando que teria um seguro não, um salário maternidade, que é aquele benefício lá que tem para as grávidas. E eu ia receber esse salário maternidade e eu queria sair de lá. E Dona Corina, que era. Minha mãe trabalhava com Dona Corina lavando roupa. Ela era muito amiga e gostava muito de mim, assim. Gosta ainda hoje, graças a Deus, né? E a gente tem uma admiração uma pela outra e ela tinha uma confiança em mim tão grande que eu nunca vou esquecer. Quando eu resolvi que eu ia sair da Celfix, ela falou assim: quanto você vai precisar para abrir um negócio? E eu lá sabia quanto era. Eu falei assim, acho que uns R$ 800. Na época, né, foi o quê? Quando eu abri o Grupo Hospital do Celular, foi em 2000. Tem 21 anos. Aí eu falei para ela que seria uns R$ 800. Ela, pois eu vou te emprestar. E eu não tinha o ponto, eu não tinha o que botar no ponto, eu só tinha um salário maternidade e R$ 800. Aí eu falei com o Gessé. Gessé era uma pessoa próxima da gente, que a gente é primo do meu antigo esposo, que até faleceu já, Gessé Produções, que eu tava pensando em botar um negócio, mas eu não tinha nada, né? Não tinha nada para começar um negócio. Aí ele disse, mas vai ser legal e tal. Eu disse, a única coisa que eu tenho é que Dona Corina falou que vai me emprestar R$ 800. E lá em casa tinha 3 cadeiras. Eu disse, se eu levar as 3 cadeiras, vai ficar sem nada, né? Aí Dona Corina falou assim, não, mas eu tô fechando uma lanchonete e tem 2 cadeiras de lanchonete, eu lhe empresto um balcão, que ela tinha um balcão de vidro. Oxe, pois dá certinho. Aí eu peguei, emprestado, esse balcão de Dona Corina, arrumei tudo bonitinho e fui para ali, para Siqueira Campos, aonde hoje acho que é Guanabara ali ainda, né? Ali Na frente rua da... Senador Pompeu, que é em ainda frente à é farmácia. Guanabara, que vende passagem para ônibus, né? Isso. Aí eu fui pra lá e chamei Gessé pra vir orar. Eu fui, tipo, com a cara e a coragem. E eu nem sabia o nome ainda. Aí recebi esse salário maternidade e Dona Corina me emprestou R$ 800 e eu comprei algumas coisas. E fui com 2 cadeiras de bar, que Dona Corina, de lanchonete, que Dona Corina me emprestou. E fui com... Eu tinha esses R$ 800, comprei algumas peças. Na época era para consertar, né? Eu comprei um secador de cabelo. Um secador de cabelo para secar a placa. Um ferro de solda lá na Eletrônica Charles. Bicho numa ponta bem grandona. E aí eu falei, ó, é a oportunidade de começar. Sendo que antes disso, Adriano, meu esposo, ele teve que fazer hemodiálise, porque ele teve um problema renal. E aí eu tinha que cuidar de Adriano, grávida, porque eu tava com Moisés na barriga, né, assim. E ainda tinha os 2 meninos pequenos, que Tarsis era a maiorzinha e Tairina um pouco menor. A diferença de uma para outra é 3 anos. E tudo pequeno, parecia uma escadinha, os meninos. Como diz minha avó, um conjuntinho de lata, não era Um amiga? conjuntinho de lata. E tá sempre falava que eu deixava tudo com ela, né? Ensinar a tarefa é com ela. A senhora sempre deixa tudo por minha conta. Ainda hoje ela é muito responsável, assim. Um beijo para minha filha, que é Ela tá bênção. Os aqui, ó. 3 são bênção, mas assim, Tassis muito especial. Sempre ensinava a tarefa do menino, dava cacoroca, assim. Eu acho que Menino toda de irmã algum- mais velha e o mais novo sempre sofreu, porque eu sou a mais nova lá de casa, minha amiga. Eu É, sofri com cocorota. e eu dava a resposta, você tem que ensinar a tarefa aos meninos, aprendeu a dirigir bem cedo para levar para a escola, enfim. Mas era sempre a responsávelzinha, a bichinha. Era pequena, mas tinha que. Eu comecei a trabalhar cedo, tem que começar cedo também. Aí, o que que acontece? Eu fui lá e já você veio e orou, e aí quando a gente tava orando assim, ele agradecendo a Deus o ponto, tava lá tudo arrumadinho, o balcão que Dona Corina emprestou, as cadeiras. Aí eu peguei uma tábua, botei para assistência técnica em cima de mais 2 bancos sem encosto, né? E ficou assistência técnica lá, tudo bonitinho. Aí ele, e agora, que nome? Eu falei, que nome? Aí ele disse assim, rapaz, em Fortaleza tem Hospital do Tênis.
que tal a gente botar o hospital do celular? Eu, pronto, fechou. Hospital do celular vai ser o hospital do celular. Aí a gente orou e agradeceu a Deus e pediu que Deus abençoasse. Eu lembro ainda como fosse hoje, há 21 anos atrás. E assim, eu conseguia fechar os olhos e eu conseguia imaginar como se eu tivesse dado um maior salto da minha vida, porque ali era meu primeiro negócio, né, que eu estava colocando, e a forma com que a gente colocou diante de Deus foi tão significativa para mim, foi tão eficaz na minha vida, que eu não conseguia imaginar o que pudesse vir pela frente. Dona Corina me emprestou R$ 800 e ainda foi minha avalista no prédio. Ela passou ainda, acho que foi uns 7 anos sendo minha avalista. E depois não precisou mais de avalista, ela não foi. Mas alguém que confiasse numa pessoa a qual eu estava ali, eu não tinha nada, só tinha uma criança pequena, que na época Moisés nasceu. Quando eu fui abrir a loja, Moisés nasceu, né? Então, eu tinha uma criança e tinha só a graça de Deus e a vontade de trabalhar. E aí a gente começou, e na época era eu e Eduardo, que era onde eu trabalhava, que acabou, Eduardo era tipo concorrente, ele ficou meio sentido, mas enfim, nós nunca brigamos, nós nunca tivemos nenhum atrito em relação a isso. E eu fui trabalhando. Aí quem consertava era Adriano, que não sabia nem sequer pegar numa chave. Eu dizia que ele consertava, mas na verdade quem consertava era eu, que já tinha trabalhado na Celfixo e eu sabia mais ou menos como abrir. E as trancas e barrancos eu fazia, né? Eu sei que assim, ali já tinha o preconceito. Muita gente não entregava o telefone para mim. Fala assim, Eu ia cadê o perguntar. técnico? Aí só um minuto. Aí tinha como era ali, era bem pequeno. Aí vem aqui, Adriana. Aí lá vinha a Adriana. Aí ele não sabia sequer explicar o que era. Eu, não, isso aqui você vai ter que. Sempre houve a questão de passar para o cliente, era tipo ressoldar o telefone. Aí aqui é uma ressoldagem, tudo era com risco, porque se morresse eu já não queria. Já tirou o seu da reta. Aí eu explicava o pessoal, não, então vou deixar e tal. Eu sei que a gente foi trabalhando a clientela e o cliente, eu acho que o primeiro cliente que entrou na loja, eu não lembro ao certo, mas para mim foi seu Raimundo, que ainda hoje ele é cliente ainda da loja. E assim, ele era uma alegria tão grande quando chegava gente. Seu Raimundo é um que fica na praça. É, Eu conheço demais, seu Raimundo. seu Ele Raimundo. também foi meu cliente. Ele é meu cliente lá no Agibank. Pronto, pois é, ele sempre mansa, assim, o jeito dele muito, muito, muito dado, ele gosta de abraçar, aquela alegria que ele tem, né? Eu sei que, assim, para mim, era muito importante qualquer pessoa que chegasse. Eu lembro uma vez que um cliente veio atrás de uma bateria e não tinha. E eu saí correndo atrás do cliente, descendo ali perto do Itaú, para ele voltar para mim tentar dar um choque na bateria dele para ver se funcionava. Foi quando funcionou. Aí funcionou dar choque, que a gente chamava, era que você colocava dois plugs você coloca o carregador na tomada e colocava os dois plugs. É como se a bateria, tipo, você leva um choque, você anima, né? É como se a bateria ela vivesse. Aí foi quando a gente começou a dar choque em bateria e viu que funcionava. E assim, foi maravilhoso. O cliente, e quanto foi? Eu, meu Deus, e quanto é que eu vou cobrar agora? E a bateria voltou a funcionar. E quanto é que eu vou cobrar agora? Não, dê o que você quiser. Aí o cliente, na época, puxou R$ 2 do bolso e deu, né? R$ 2. Não era muito dinheiro. Josi, mas tudo isso, assim, que tu fala da trajetória desde o início, essa questão de choque de bateria, de conserto, tudo tu aprendeu vendo ou tu fez algum curso, você, Adriano, ou foi a vida, a vivência, foi vendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Tipo, Adriano, ele foi mais a prática, né? Assim, a gente ia pegando os telefones, já é igual a gente, você vai vendo o que vai acontecendo e de acordo com o que vai acontecendo, você vai tentando descobrir. Se morrer algum telefone, você tem que dar um jeito para ressuscitar o da outro telefone. Sei que na moral da história a gente aprendeu muito com experiência vivida, né? E foi
iniciando, e depois eu contratei André, aí foi quando eu botei para o menino ir fazer um treinamento em Fortaleza, mas ele já fazia o basicão, que é aquela parte do concerto mais grosseiro, né? Então, assim, a gente começou a. Eu sempre. Adriano, que era meu esposo, ele era muito cauteloso no sentido de gastar, mas ele gastava, né? Mas ele sempre ele vinha com aquele lado. Eu tinha uma ideia, ele dizia, mas isso não vai dar certo. Nossa, mas vamos tentar. Aí a gente tentava. Às vezes não dava certo, às vezes não dava, mas quando não dava, eu já via outro caminho, outra forma de resolver. Eu sei que eu sempre conseguia resolver, né? Como a super mulher, não como Maria Bonita, mas mais bonita ainda. Bem. Mas aí eu contratei André, aí em seguida eu contratei outro técnico e a gente foi crescendo e foi conseguindo expandir no mercado. Eu sempre fui muito comunicativa e graças a Deus eu superei a timidez, que eu era tímida. Eu era comunicativa, porém tinha medo de falar, mas eu sentia a vontade de falar. E às vezes eu dizia, meu Deus, por que que eu não disse? Mas, assim, Deus foi trabalhando esse lado meu de timidez e eu fui conseguindo conquistar meu cliente dia após dia. E Adriano, ele fez um treinamento, mas não quis ficar na assistência. Ele queria, a gente abriu logo outra loja, aí foi para o Juazeiro, aí depois foi para Araripina, Pernambuco. A gente tinha duas lojas, chegou a ter duas lojas em Araripina, duas lojas em Juazeiro. E a gente cresceu por o caminho, na caminhada, houve um desequilíbrio, o Adriano comprou muito, e eu ficava sempre, a esposa, sempre na submissão, né? Assim, só fazia as coisas se Adriano permitisse e tal. Eu sei que chegou um tempo que as coisas começou a ficar mais complicada e a gente começou a rever a questão de algumas lojas, se estava dando certo, porque colocava outras pessoas para tomar conta. E aí já tinha a loja em Araripina, já tinha a loja de Juazeiro. A Adriano ficava em Araripina, eu ficava no Juazeiro. Aí aconteceu alguns problemas em relação a gente, mesmo eu e a Adriano. Eu tive que ir lá em Araripina, e aí foi uns problemas bem complicados, teve que fechar. Quando o Adriano veio, aí foi quando eu me separei de Adriano. Aí a gente teve que dividir as lojas, né? A gente foi para separação, eu já tinha Moisés, eu levava Moisés pequeno para trabalhar, e ele ficava na casa da vizinha lá. Eu levava a rede, armava, ele ficava na casa da vizinha, porque eu precisava dar peito para ele, que os meninos todos mamavam. E Mamou muito tempo? Ele? Moisés, Sim. Moisés mamou 1 ano e 3 meses, Taças mamou 2 anos, que é a mais velha. E Tairi não aguentava ficar só na mamadeira. Tairinho tinha que mamar e ter a mamadeira. Nem aguentava só o peito, nem só a mamadeira. Eram os dois. Aí a gente teve que separar, né? Aí quando a gente separou, a gente tinha 4 lojas. Aí fechou a de Araripina, porque a gente teve um problema, eu e a Adriana. A Adriana teve uma menina por lá, eu andei Dando trabalho, né? dando trabalho e tal. Depois ele fez o transplante, né? Adriano fez um transplante de rins. Quando ele faleceu, o transplante dele já tinha 15 anos que ele tinha. Ele conseguiu o transplante, né? Foi, ele conseguiu. Eu assim, fiquei para baixo quando a gente separou e também eu me sentia muito injustiçada e ficar muito. Eu sempre fui muito dramática. E eu me vitimizava muito. Eu acho que isso me maltratou mais ainda no período e eu fiquei meio apagada emocionalmente. Mas quando eu me separei, aí, tipo, eu fiz igual a águia, assim, eu tive que dar uma Repaginada. revigorada, uma repaginada. E foi quando a gente fez tudo graças a Deus na paz. Decidiu que não dava mais. Ele foi assim muito. A gente fez tudo numa compreensão. Se tinha uma chave, digo, ó, quanto vale essa chave? Tinha um computador, e vamos dividir tudo meio a meio. Nesse meio período, vocês fecharam as lojas. Tu mais ou menos lembra a quantidade de funcionários que tu tinha, colaboradores? Quando a gente fechou, eu
falei que ele ficasse, nós fechamos em Araripina, porque tinha tido problema lá, né? Eu andei dando umas brigadas assim, As brigadas normal que tem. umas brigadas bastante, com bastante prejuízo emocional, que eu fiquei muito, muito chocada. Mas nós fechamos as 2 lojas lá e ficou 2 lojas no Juazeiro e no Crato tinha uma loja. Aí eu falei, ó, nós vamos fechar uma loja no Juazeiro, você fica com uma no Juazeiro e eu fico com uma no Crato. Porque não tá dando e as coisas estavam ruins, a gente estava passando por uma questão financeira, como eu estava muito apagada, e modesta parte, assim, eu sempre, lá em casa eu sempre era muito o homem da casa mesmo, assim. Não sei se eu me achava muito, mas porque o poder de decisão era muito meu. Ele ficava sempre esperando, quando tinha que demitir alguém, ele falava, fala com Gelsa. Quando alguém falava as coisas erradas, ele falava, fala com Gelsa. E eu sempre tive esse poder de decisão muito forte, e como eu tinha sido abalada psicologicamente com a separação, então eu estava muito para baixo mesmo. Aí eu acho que na época eu tinha mais ou menos uns 7 funcionários. E no Juazeiro ele tinha 4. Ele ficou com 4. Demitiu e ficou com 4. Ele mais 4. E após essa separação foi que tu começou a expandir aqui na cidade, aqui no Crato. Foi que tu É. começou abrindo uma, abrindo Aí outra. a gente morava de aluguel quando separou. Aí tinha um carro e uma moto. Eu devia o carro e a moto era quitada. Eu falei, ó, como eu vou ficar com os meninos, eu vou ficar de carro, pagando as parcelas e você fica com a moto. E aí a moto já tá quitada e você é solteiro e tal. Aí ele concordou também. Ele era aquele cara que não brigou muito. O juiz determinou lá uma pensão. Eu falei que ele dava se quisesse, ele só deu uma vez também, não deu mais não. O povo diz, não, que tá piazou, você tem que... Não, eu vou ser sincera aqui, independente do cara ter morrido ou não, né? Mulher tem a base, gente. Mas eu nunca fui atrás, nunca fui para a justiça e graças a Deus a gente morava de aluguel. Logo quando eu me separei, assim, eu não fui para terapia, mas eu tive uma ajuda muito grande de Deus, porque eu tinha muita fé e eu sabia que era um novo círculo da minha vida. Então, quando eu decidi que eu ia separar, eu decidi que eu ia viver algo diferente. E foi algo diferente. Um ano depois, eu já tinha pagado todas as contas. Eu paguei 59 cheques devolvidos que tinha da gestão anterior, que era eu e a Adriana. E na época eu dava o cheque meu, o cheque da minha mãe, que a minha mãe é Francisca Paulo Ferreira. E eu é Antônia Gelsa Paulo Ferreira. E às vezes alguns fornecedores meus falavam assim, esse Francisco, ei, esse cabo, Francisco Paulo Ferreira, o cheque dele nenhum compensa, que era minha mãe. Eu falava, esse cara. Porque quando o cara não recebia marrom meu, eu dava da mamãe, né? Aí, assim, as coisas bem, bem difícil, mas na verdade, eu tive muita coragem quando eu quitei todos os cheques. E em seguida eu consegui comprar minha casa e sempre com a ajuda de bons profissionais, é claro. Nunca. Eu sempre achava que eu era uma super mulher. Eu ainda sou uma super mulher. Eu sempre Sim. depositei muita confiança em mim. E eu acho que a intrepidez, ela faz parte do nosso ser, assim, das nossas conquistas, né? É igual você tá falando aí, né? Nesse período de separação, um momento turbulento na tua vida, psicologicamente, que te afetou muito. É, Você usou isso pra não justificar, ai, porque eu já tô mal, porque aconteceu isso, mas você usou pra melhorar, pra dar saltos ainda mais altos, né? né? Eu sei que acho que 1 ano e 6 meses após eu consegui comprar minha casa. E aí eu já fui abrindo outra loja que fui para. A gente tava com uma loja da Siqueira Campos e outra loja. A gente ficou no Juazeiro de novo, novamente, né? Aí assim, eu sempre visava em crescimento, crescer, como abrir janelas, como abrir porta. E
as meninas falavam assim, que antes eu usava um sapato mule, e quando elas escutavam, elas falavam que Adriano, ele era muito tranquilo, mas quando escutava o barulho do mule, todo mundo corria. Eu falava, que conversa é essa, rapaz? Não, é porque eu botava uma bolsa do lado e ficava com a bolsa assim, caminhando. Mas eu sempre procurei preservar muito essa questão acho que o respeito mesmo. Não era nem moral, ser moralista, não, mas o respeito mesmo, principalmente com o pessoal que eu trabalhei, a segurança que ele sentia na pessoa de Gelsa, né? Quando chegava na empresa, assim. Eles tinham muita segurança. Falava que não tinha medo de Adriano, não, mas quando Gelsa vinha, não é medo, você a gente não tem que ninguém sentir medo, a gente tem que impor o O respeito, na respeito. verdade, né? Gelsa, eu sei que hoje tua rede é enorme, do Grupo Hospital de Celular, né? Você gera muita renda. Para quem trabalha com você, gera renda que leva o alimento para dentro de casa, né? Sim, Você vê que hoje no Crato, onde você passa, você escuta propaganda do Hospital Celular, você vê os meninos e você vê o entusiasmo de quem trabalha com você. E aí minha pergunta é o seguinte, como é que tu faz para uma entrevista de emprego? quando É eu vou você entrevistar. sim, quando você vai fazer algum processo seletivo? É assim, nesse período de pandemia que a gente pulando uma parte grande aí do hospital de Ceará, mas já passando. Eu resolvi me afastar um pouco da loja, aí eu passei essa responsabilidade para as meninas, mas sempre foi eu que faço as entrevistas. E o interessante é que essa parte é uma parte que realmente eu não gostava muito da questão de entrevistar. Agora, demitir, não é que eu goste de demitir, é que eu sempre encontrei, foi a palavra certa na hora de demitir. Eu não gosto de demitir também. Mas contratar é uma situação bem cautelosa. Porque na hora da contratação você tem que preparar, ver como o candidato se comporta. Né? É, Assim, você não vai conhecer ele de imediato, você vai começar a conhecer ele no período de experiência. E geralmente o pessoal, no período de experiência, nos 3 meses, eu não sei se hoje ainda tem, mas no período de 3 meses, o pessoal dá o gás, o máximo para você ficar efetivado, né? E aí, quando fica efetivado e esse colaborador não faz as expectativas que você espera, sim. eu queria saber qual é a tua visão nesse sentido. Como que tu muda a tua estratégia? Ou se tu demite logo, ou se tu faz um processo de reciclagem com esse colaborador. A hora da contratação, assim, é mais intensa, né? Porque todo mundo já vem. Assim, as pessoas Bonitinho, já vêm, né? não, e já com medo do que você vai perguntar. Aí eu pego o currículo da pessoa lá, né? Aí eu olho assim, eita, eu tô sem óculos. Mas peraí, se apresente aí pra mim. Aí, às vezes, a forma com que a pessoa se apresenta, pra mim já diz muito. Eu gosto muito de olhar no olho da pessoa, de perguntar, você mora com quem? Como é o nome do seu pai? Quantos irmãos? Quantas pessoas são na casa? Se é casado, é você seu esposo e quem? Seu esposo trabalha onde? O que você faz? Eu faço uma entrevista bem diferenciada. Eu digo, eu nunca fui para YouTube, nem nunca fui pesquisar como faz uma entrevista. Não sei nem como é que o povo vê como é que eu entrevisto. Eu sei que algumas pessoas falam, eu procuro deixar a pessoa bem à vontade, eu digo, me falem um pouco sobre você. A pessoa começa a falar, às vezes, e de cara, na fala, eu já digo, não dá, eu fico pensando, não dá. Pronto, pois eu vou ficar aqui com o teu currículo e qualquer coisa eu entro em contato contigo. E quando dá certo, que eu consigo, naquela nossa conversa lá, que eu mando a pessoa sentar e começa a perguntar sobre a vida da pessoa, o que que tu fez, aonde tu foi, a maioria das pessoas diz, eu nunca trabalhei na vida. Eu digo, vixe, meu Deus do céu, vamos começar agora. E por que que tu conhece minha empresa de onde? Não, eu conheço o Hospital de Celular, sou cliente daqui, eu já, opa, é cliente do Grupo Hospital de Celular, então já deixou o dinheiro aqui. Por que você é cliente do Grupo Hospital de Celular? Eu gosto do atendimento. Tem gente que chega e começa a falar muito, eu digo, esse daí já tá babando demais, menino. O caminho é. Esse daí, aí tem gente que diz assim, não, eu gosto da empresa, eu vi por um rádio, eu vi por isso, eu vi por aquilo. E no que tu acha que tu pode melhorar na empresa? Me dê uma oportunidade de tá dada.
Tá contratada, Tá traga sua dada a carteira. oportunidade, tá contratado. Eu digo, olha, o seguinte é esse, eu vou te dar uma oportunidade. Quem vai se contratar é você. Eu não contrato ninguém, eu tô aqui para dar uma oportunidade. Às vezes foi fulano, se não tem fulano que me mandou, eu digo, bota seu nome lá porque eu esqueço. Foi fulano que mandou, aí, ó, fulano que mandou. Aí quando eu sento mais a pessoa, que eu olho para a pessoa, eu digo, rapaz, fulano me perdoe, mas não vai dar certo não. Pensando comigo, né? Mas quando dá certo, eu digo, avisa ele que eu vou ligar para ele ou para ela e a gente conversa. Aí eu dou uma pensada e ligo, ou então mando, vem na segunda-feira, traga, pode vir com uma roupa que você tá mesmo, que a pessoa já vem toda arrumada, né? Bonito. Tem que botar sandália ou sapato e nós começa e eu quero ver o que que você sabe fazer. Depende de você. Se você fizer o trabalho e atender a necessidade da empresa, você está contratado. Se não, a nossa amizade é a mesma, até mais. Então, sempre funcionou assim. Algo que eu quero falar, que é algo que me chama muita atenção, né? Por ter passado muito tempo aí no centro. E que eu admiro demais é a questão do marketing bem agressivo do hospital de celular, que eu acho fantástico, né? E a gente falando aqui de contratação, isso pesa também na hora da contratação, um funcionário assim, para o grupo Hospital de Celular hoje, ele tem que ser ativo na mídia, igual mostra como é diariamente, porque você passa em qualquer loja do grupo Hospital de Celular, você vê um movimento. E você Hoje, vê até os colaboradores mesmo fazendo live, né? Mostrando, olha, ele tem isso aqui na promoção, não sei o quê. Eu acho o máximo. E isso é tudo que tu procura passar isso para os meninos, a forma que, ó, o grupo Hospital de Celular é esse perfil e é assim que funciona. Como foi que se deu essa forma de trabalhar, esse marketing diferenciado? é bem interessante, né? Assim, a gente fala da dificuldade, assim, de como começou tudo, e a gente esquece muito dessas particularidades que são muito importantes. Como você viu, a gente já tem uma marca registrada de propaganda mais agressiva. Essa propaganda mais agressiva parte lá do início, quando você desce, por exemplo, que eu vi o cliente descendo, que eu não pude fazer nada, fiquei procurando o que fazer, que não tinha o que fazer, meu Deus. Aí veio a luz de dar o choque na bateria do cliente e deu certo. E eu saí correndo atrás do cliente, eu falei, meu Deus, como é que pode você correr atrás de um cliente? Eu acho que a propaganda, você precisa ir atrás do cliente. Eu digo, menina, eu digo, olha, tem coisa mais linda nesse mundo do que você ver uma pessoa correndo atrás. Volta aqui, vem aqui que eu tenho algo para te dizer. Porque eu acho a propaganda a alma do negócio, né? Assim, quando eu acho que desde sempre que eu me entendo de gente, eu acho que a gente precisa propagar. Por mais que às vezes isso passe despercebido até por a continuação do tempo, por a gente ter passado muito tempo preso, sem poder divulgar nada, né, por conta desse vírus que está aí. Mas hoje nós somos conhecidos como propaganda agressiva e quem chega na empresa já vem com essa visão. Então, a gente contrata alguém. Hoje, por exemplo, na nossa atualidade, quando eu vou contratar alguém, eu falo assim, ó, você sabe falar ao vivo? Você tem como é suas redes sociais? Você tem que ver, né? Você posta, me falem um pouco. Quando tem alguém que posta, quando tem alguém metido a blogueiro, é fantástico. Porque a gente já sabe que aquela pessoa vai ser muito útil para influenciar os outros. Porque quando tem alguém tímido igual a mim, ele é automaticamente influenciado por uma equipe que eles têm um prazer de falar do produto. Eu acho que o segredo mesmo assim é a satisfação de saber que mesmo um salário não sendo o melhor do mundo, mas existe uma coisa chamada gratidão. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, além de eu ser muito dramática, eu sou uma pessoa que eu costumo ser muito grata. Muito grata. Isso eu acho que isso é a minha vida toda, faz parte da minha essência. E a minha gratidão é em cima de todas as pessoas que estão ao meu redor, inclusive os meus funcionários. Quando eles entram, eu faço questão de fazer eles se sentir acolhido, amado, Importante, né? importante. Isso não é baseado num salário, que tem muita gente que ganha um salário mínimo, que um salário mínimo hoje não é lá muita coisa, a gente sabe,
mas que tá lá e que dá o seu melhor. Tá entendendo? Assim, que faz com prazer, que posta com prazer nas suas redes sociais particular, que se tiver que ir para a porta chamar, vai para a porta, se tiver que panfletar, vai. Isso eu acho muito importante. Isso é vestir a camisa da empresa. E o segredo para divulgar com tanta agressividade é quando você convive num meio onde é aquecido por esse calor humano, por essa compreensão, essa forma acho que de ser colega, não ser patrão, uma relação entre colegas de trabalho. Eu não é patrão e funcionário, nós somos colegas de trabalho. E quando eu chego na empresa, não é só para apresentar na rede social, isso não. Quando eu quero dar uma bronca também, eu dou. Tá entendendo? Assim, porque o que tá errado, e errado a gente se corrige com solução, né? Aí, quem enxerga que uma correção é um problema, não tá muito aberto a ser corrigido, não dá muito não. Embora que hoje em dia é muito complicado. Mas eu acho que é a tolerância, eu acho que é a compreensão, faz com que uma equipe esteja motivada. E quando um tá para baixo, eu mesmo eu chego, por que está acontecendo? Por quê? Porque você não é assim. Vocês não são assim. Vocês são pessoas que falam por o produto. Você tem que ir lá e vender, fazer o produto falar. Aí a coisa vai e acontece. Não, teve uma vez, né? Eu trabalho ali pertinho. E aí eu fui comprar um fone de ouvido, lá na Rainha das Capas. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para fazer um teste com a vendedora, porque eu sou gestora, né, eu tenho uma Sim. equipe e tudo. E aí eu digo, eu vou saber se as meninas Ai, da meu Rainha Deus. da Capa é realmente uma vendedora. Porque, assim, quem é gestora, quando você entra em algum lugar, você diz assim, não, eu quero ver se realmente como é o atendimento. E aí eu comecei a colocar as objeções. Não, mas esse fone é assim, Não, mas escuta aqui. Vou ligar aqui para você. Você vai escutar e você vai ver como o som soa no seu ouvido. Eu digo, oi, quer trabalhar no Agibank? Eu vou pegar seu currículo. E assim, é um diferencial que você tem na sua marca, né? E eu queria Verdade. saber se foi você que implementou, né, esse diferencial no atendimento ao cliente. Assim, o atendimento bom é maravilhoso. Eu me sinto maravilhada quando eu chego em algum lugar que eu sou bem tratada. Chego logo lá na loja e faço logo o compartilhamento. Minha gente, eu fui muito bem tratada, porque a nossa região ainda é muito carente de um bom atendimento, né? E assim, as pessoas, elas, por estar cansada muitas vezes, não passa, acho que a alegria de receber, a receptividade, eu acho muito importante. Se a gente ainda não tem, mas todo dia a gente precisa ter um pouco. E por mais que a menina diga, ó, mas ninguém reclama do nosso atendimento é ótimo, eu depois seja excelente. Pois é, excelente. Busca a excelência do atendimento, porque a gente precisa se sentir valorizado, seja quem for, do juiz ao gari que entrou lá dentro da empresa, a gente precisa valorizar, porque é um cliente, e eu sempre nas reuniões eu sempre deixo isso muito claro, que a gente precisa focar mais nessa questão do atendimento, de tentar conversar com o cliente e entender a necessidade dele, né? Pode falar, amiga. Foi igual. E assim, você entender a necessidade do cliente faz muito a diferença. Porque às vezes o cliente ele vai atrás de comprar uma capinha de celular, e aí se o vendedor tiver ativo e ver que o celular está com a tela quebrada, o vendedor vai dizer: vamos colocar a telinha? Vamos levar o kit? Justamente. Cara, e eu acho lá você sai sem dever nada. Quando você sai de lá, você sai devendo tudo. Mas seu Nossa, celular sai completo. Não, Da que capinha ao bom, que carregador, bom. tudo. não, eu levei meu sobrinho lá. Ele disse, tia, eu tenho R$ 50 para comprar umas coisas e tal. Eu digo, pois vamos ali comprar sua capa.
O menino saiu com a feira. Foi capa, trocou película, fone de ouvido e as meninas embelezando ele. E Né? ele tome. E esse é o diferencial. Quando eu digo muito para os meus consultores lá na loja, que você tem que ver o que realmente é a necessidade do cliente. Não é só você vender um simples carregador. É você mostrar o que o carregador vai oferecer para a sua vida. Se é um carregador que carrega mais rápido, como cansei de comprar carregador, canso de comprar carregador para minha filha, que ela destrói os carregadores. E eu vou lá nas meninas, aí ela diz: mulher, leva esse carregador, ele é tão bom, carregou rápido. Tu vai ver, tua menina não vai quebrar só assim. Eu digo: pois tá bom, mulher, vou levar. Quanto é? É tanto. Eu digo: Ave Maria. Não, mas vem aqui que eu vou te dar um desconto. E assim, tem o jeito, Tem né? um O jeito. molejo de levar. E eu acho que tudo isso é transferência de Gelsa para os funcionários. O perfil que ela trouxe desde o início, que ela procura passar para a equipe dela. Eu tenho um exemplo de um fornecedor nessa saga de empreendedorismo e ele falando nos stories dele sobre essa questão do tratar bem o cliente. Ele disse: às vezes chega um cliente aqui na minha loja que pega um Red Bull, ele fornece café, Red Bull, pega um Red Bull e muitas das vezes ele não comprou, não pagou nem o valor do Red Bull. Mas ele volta depois, Volta depois. ele indica outro cliente, ele, entendeu? Isso é o diferencial. Às vezes o cliente chega para comprar um simples fone de ouvido de R$ 10, mas quando algo acontece, uma tela quebra, pelo bom atendimento, ele vai volta lá. lá. Entendeu? Indica. E ele diz assim: tu tem alguém. Às vezes a pessoa nem pergunta se tem alguém. Já diz logo: vai lá no hospital de celular, o atendimento é excelente, as meninas estão lá prontas para te atender, entendeu? Amiga, e diante de tantos diferenciais, principalmente sabendo aí que todos os dias nasce uma assistência técnica, né? É verdade. E aí, como é que tu lida com isso, assim, com essa concorrência? Rapaz, depois da gente passar por uma pandemia dessa que a gente achava que era para durar 2, 3 meses, e a pandemia se estendeu, né? No máximo, eu ficava sendo, eu vejo sempre o lado bom e eu ficava sempre achando: não, mas próximo mês vai melhorar. E o negócio piorando, meu Deus do céu, será que vai ficar pior ainda? Mas então a gente aprende a ser paciente, a gente aprende a confiar, né? Essa questão das assistências técnicas antes era algo que me perturbava um bocado, porque assim, eu sempre tive também um espírito muito competitivo. Eu sempre fui muito competitiva. E com o decorrer do tempo eu percebi que não é uma característica muito que tenha só um lado bom. Tem dois lados, tem um lado bom e tem um lado que é desfavorável, né? Então, a gente procura preservar um diferencial que eu sempre falo na assistência técnica. Vocês procurem prestar um serviço bem prestado, de forma que você está ali, não é só para ver, o telefone está sem funcionar, o microfone, e você vê o celular do cliente com o fone de ouvido. Ele só escuta se botar o telefone quase dentro do ouvido para poder ouvir, tá com a audição muito baixa. Veja o algo a mais. Eu aproveitei que eu consertei o microfone do seu telefone, eu fiz uma limpeza, a limpeza é gratuita, você não paga. O agregar, eu acho, que é como Yasmin falou. Eu acho que hoje a nossa preocupação não é ganhar o dinheiro, nossa preocupação é ganhar o cliente. Porque se você ganha o dinheiro do cliente, tudo bem, você pode encher o seu caixa hoje, mas amanhã você pode estar vazio sem ninguém. E como existe muita concorrência, muita gente entrando no mercado, até por falta de opção, o cara trabalha. Hoje eu mantenho minha assistência técnica, eu tenho um técnico com 10 anos, com 8 anos. O que saiu da minha loja, que abriu uma em Araripina, meu sobrinho, ele trabalhou comigo 10 anos, Paulinho trabalhou 12 anos. Eu sou muito conservadora também. Isso também ajuda a manter uma equipe saudável, manter o pessoal de uma certa forma focado. Nessa pandemia eu não trabalhei e eles seguraram a peteca, como diz o ditado, de forma grandiosa, assim. Graças a Deus, eu sempre tive muito entrosamento com a minha equipe e a minha equipe tinha raiz. Porque já pensou, eu não podia trabalhar. E para sustentar 40, quando começou a pandemia, eu estava com 47 funcionários. E eu fiquei, meu Deus do céu, teve que fechar tudo. Responsabilidade, né, amiga? Então, assim, o que a gente vai fazer
fugindo um pouco da pergunta, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, meu Deus, tenho sempre uma reserva. Eu tenho um dinheiro de reserva, não vou deixar ninguém sem salário, porque eu achei que era só um mês, dois. Só que quando o negócio se estendeu, minha gente, o bicho pegou. O bicho pegou. Mas Deus, ele foi maravilhoso. Quando você tem uma preocupação com o seu próximo, eu acho que tudo é um processo. Deus supre. Quando eu pensava que não, assim, Deus abriu uma porta, uma janela, e de repente aparecia uma solução, né? Porque eu fiquei 3 meses fechado total. E 3 meses sem faturamento, uma loja que tinha 43 funcionários, com É preocupante. o aluguel caro, o aluguel de R$ 4.000, R$ 3.000. Então, Folha de pagamento. juntava tudo. Foi algo que era assim, para você perder mesmo. Aí a gente não vai, a gente mantinha um contato, a gente não vai perder nosso controle, a gente não vai perder nosso equilíbrio. Vamos preservar nossa saúde, que é o mais importante. Porque depois dessa pandemia, se o cabo não morreu, ficou com pneumonia, perdeu um funcionamento no braço, mas tem o outro para dar tchau. Então a gente precisa ver esse lado bom. E graças a Deus eu paguei a todo mundo. Aí foi abrindo as portas até a metade. A gente sempre dava aquele jeito brasileiro, né? De abrir a porta e botava uma funcionária na praça para a funcionária ficar pegando o Eu celular sei do que é cliente, isso. levando. Então, Vivi isso. então a gente foi fazendo o jogo de cintura e a gente conseguiu superar muita coisa. Quando começou a entrar, eu peguei duas linhas de crédito, porque o dinheiro que eu tinha era 50 mil, só dava uma folha de pagamento. Aí eu falei pro pessoal no grupo, eu ainda lembro, minha gente, ninguém vai passar fome por 30 dias, né? E depois de 30 dias, o que que vai acontecer? Então, o que que acontece? Passou-se os 30 dias, eu digo, e agora? Aí veio os auxílios do governo, aí vamos encostar 70, 50. Aí eu comecei a fazer essa questão e os meninos recebendo. Eu sei que a gente fez de uma forma que todo mundo conseguiu sobreviver, e graças a Deus, sabe? Dos males foi o menor, né? Nós conseguimos driblar aí a crise. E hoje no mercado, a gente sabe que existe muita concorrência, existe muita gente consertando em casa, seja onde for, mas existe uma empresa sólida, que é o Grupo Hospital de Celular, que mantém, a gente estava com 47, a gente mantém 43 funcionários. Então, a gente mantém 43 famílias, graças a Deus, e que eu faço o possível para não ter que demitir mais ninguém. Esses que foram demitidos, assim, foi pessoas que realmente não davam mesmo que uma equipe desse tamanho. Existe situações de que realmente tinha que tirar, mas pessoas que eu sei que realmente vestiram a camisa, que trabalharam, que estão ali, que é a grande maioria, que me ajudaram muito, eu segurei assim as pontas de uma forma muito muito genuína, muito de Deus mesmo. A gente entrou aí nessa pauta da pandemia, que por sinal já era algo que já estava em pauta. Foi ótimo É, você entrar nesse assunto. E a gente traz para essa questão da loja física para o online, essa transição durante a pandemia. Como que tu lidou essa mídia nas redes sociais? Vocês se comunicavam, questão de foi postagem, tão rápido, e cara, teve que o se ajuste virar, né? com essa equipe desse tamanho, né? E veio também a necessidade, porque ou tu vende online, ou então tu vai fazer o quê para pagar esse monte de gente? Eu falei, minha gente, agora a gente vai ter que mudar nosso. A gente não tinha o hábito do entrega a domicílio, da venda online. Muita gente não tinha, né? Então, o que que a Exato. gente fez? O que a gente tem hoje? A gente só tem um telefone para trabalhar, que é no entrega a domicílio, na questão do conserto. E técnico, a gente não podia colocar dois ou três para não aglomerar. Então, vai revezar, vai um, vai outro. E a gente colocou um WhatsApp lá na parede, né? No porta da loja. E a funcionária na porta da loja também, porque o pessoal que ia passando, uma capinha na mão, e aí ela. Ah, tem fulano que quer, pega o telefone. Aí a gente já Boa. foi aos poucos, a gente foi conseguindo
colocar a entrega e eu contratei um rapaz já que não tinha também. Foi tudo muito rápido, mas eu tive que fazer alguma coisa e pensar em alguma coisa, porque como eu ia fazer se não fosse, se a gente não tivesse esse Verdade. serviço do entrega a domicílio e do online, que foi muito bom, né? Assim, ainda hoje a gente ainda está Eu ia trabalhando. perguntar se ainda hoje A vocês gente trabalham com trabalha, tem um entrega também. entregador hoje que ele vai. Eu pretendo até, inclusive, ampliar esse sistema de entrega a domicílio, porque a gente se acostumou a ficar em casa. E eu acho de fundamental importância, entendeu? Você ligar, vem aqui, troca minha película, Sem traga. falar que você gerou renda para quem estava desempregado na pandemia, né? Pelo É, que você está me dizendo aqui, você teve que contratar alguém na pandemia, né? Você se foi, reinventou. foi o Exatamente. reinventar, eu tive mesmo que contratar. Se Levei um bocado de reinventou. multa aí, as motos levando multa, porque não podia entrar nas ruas, o cara entrava lá, mas deu tudo certo. Amiga, uma outra coisa, a gente falando nessa correria, né, da tua vida como empresária, né, essa correria que é. Mas, Gelsa, como mãe, assim, diante dessa correria toda, dessa agitação, e a Gelsa mãe, onde é que entra? Rapaz, a A Gelsa questão da avó também, Gelsa né? mãe, Gelsa vó hoje é fantástico, né? Assim, é maravilhoso que eu não sei nem se eu andasse de joelho, acho que ainda era pouco para a gratidão que eu tenho a Deus de tanta bênção, né? Eu tenho 3 filhos, como eu falei, eu tenho o Moisés, que é o meu filho homem, o último foi Moisés, né, que tem 21 anos, eu tenho o Tairine, que tem 23, e tenho o Tarsis, que vai fazer 26. Porque se eu errei, aí ela vai já dizer, ei, mas errou. Erro aí, mas é uma bênção. Eles, assim, eles são meu combustível, sabe? Tem muita gente que às vezes fala assim, de onde vem tanta energia? Porque realmente quando eu paro para olhar para trás, assim, eu vejo, meu Deus do céu, como eu fiz tudo isso? Porque na época eu cuidava do pai deles, que fez hemodiálise por 3 anos, o Adriano fez hemodiálise por 3 anos. E eu tinha que trabalhar, cuidar dele. Eu passava a noite no hospital e o dia eu cuidava do meu trabalho e à noite eu cuidava dele, né? Eu trabalhava durante o dia e cuidava dele à noite. E ainda tinha que dar atenção aos filhos, que ficava com minha mãe. Às vezes deixava, tive que viajar com eles, assim, é muita história. Mas o que eu posso dizer, eu não estudei, né? Não tive a oportunidade de estudar. E eu fiz até a quinta série. Quando eu cheguei aqui no Crato, foi que eu comecei a fazer. Eu ia para a escola para comer a merenda, né? Como eu já tinha falado em outra entrevista, porque eu não tinha muita coisa em casa e eu gostava muito eu era danada mesmo, de me danar. E eu ia para a escola e comia a merenda e ia-se embora. E uma vez a professora puxou minha orelha e arrancou o brinco, assim. Mas, assim, graças a Deus que eu consegui. Minha filha está se formando em medicina, a mais velha, próximo ano. E tudo que eu fiz até hoje, a minha luta, tudo que eu conquistei até hoje, a minha base é a minha família, os meus filhos. Por eles eu sou capaz acho que de mover de novo e fazer tudo de novo que eu fiz. Quando a gente fala assim de Moisés, filhos, né, Geusa, te interrompendo, eu lembro muito do meu início, quando eu tive Maria e Fernanda, porque você sabe, quem trabalha, que é mulher, trabalha da casa, cuida de filho, de marido, cuida de tudo, chega uma hora que você está exausta, é né? verdade. Mas seu filho está ali lhe cobrando. Como foi assim esse momento que tu teve de se dedicar a teus filhos no momento? Teve algum momento que eles te cobraram mais atenção? Tu passou por alguma dificuldade desse É, tipo? assim, eles mesmo não cobrar atenção, assim, não. Eu acho que a cobrança era eu sobre mim, a mim mesma, assim, né? Como eu disse que eu tenho Tassis e tenho Tairine também, que hoje é mãe. Tairine é excelente mãe. Meus filhos são todos maravilhosos. Moisés, que tá 21 anos, também tá cursando medicina. E graças a Deus eu investi bastante no estudo deles, assim. Eu acho que se eu fosse eles, assim, eu não reclamaria. Mas com certeza eu devo não ter sido tão presente, porque eu optei muito na questão de não faltar para eles, principalmente o estudo, porque eu sofri muito com isso. Eu tinha muito, eu tinha
como se fosse trauma dentro de mim por não ter estudado, por falar errado. Escrever a minha assinatura é uma garrancheira danada, ainda hoje. Mas hoje, assim, eu não tenho esse problema, eu superei tudo isso. Eu vou estudar, claro que está no meu projeto, próximo ano, meu plano de vida. Deus é quem sabe, mas hoje isso não me incomoda mais como incomodava antes, mas eu tenho um maior orgulho de ter batalhado e meus filhos hoje, eles estão os três bem encaminhados. Tairine também trancou nutrição para cuidar do filho, mas eu creio que ela vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, e Tarsis vai terminar a medicina, mas vai continuar estudando, porque é o que ela gosta, muito responsável. E nesse período que eu adoeci, eu tive um tumor na cabeça, né? Quando eu menos esperei, depois outro dia eu posso se me convidar aqui, né? Para Será falar muito sobre... bem-vinda. Mas aí, por incrível que pareça, e providência de Deus, quando eu fui diagnosticada com tumor na cabeça, minha filha estava fazendo atendimento no CAPS, ela como... Eu esqueci o nome. Estagiária lá da faculdade dela, ela Tipo residente fazendo lá. residência. Não é residência, não, é outro nomezinho que eles dão, eu não sei qual é, mas é isso aí mesmo. Então, assim, ela estava justamente cuidando dessa parte da cabeça, né? Acompanhando o médico, é claro, e ela tinha muito relacionamento. E graças a Deus que eu fui muito bem atendida, fui operada, e o tumor não era maligno, para a glória de Deus, eu já estou zerada, que bem. Graças a Deus. E por providência de Deus, ela cursando medicina e descobriu logo que a mãe estava com esse problema, sofreu muito, é claro, mas esteve comigo o tempo todo. Nós somos muito unidos. Acho que a união ela nos ajuda a ficar forte, né? A gente fica forte quando a gente consegue perceber que tem alguém segurando na sua mão. E eu acho que o segredo mesmo assim foi a gente ter sempre segurado forte a mão um do outro. E meus três filhos, eu sempre fui pai e mãe, cuidei deles, e é sempre um prazer falar deles e dizer que eu sou muito grata, que são bênção, assim. Eles não me dão trabalho em nada, só orgulho. Eita, coisa linda! Emocionei. Emocionei agora, fiquei sem palavras. Se tem algo que mexe comigo, assim, maternidade é algo que eu acho divino, né? É. Divino. Deus é muito perfeito. E ver uma mãe, só quem sabe, mãe é mãe. Mãe é mãe, como diz a história. Você senta assim, como muitas pessoas dizem, né? Às vezes tem uma mãe passando por uma dificuldade, por alguma coisa, e você sente, é contagiante. Quem é mãe sabe, entende como quando a outra mãe está sofrendo e você chega lá e dá aquele abraço, aquele suporte. Que história linda. É emocionante sua história. E a gente falando sobre isso. Eita, meu Deus, a ceia. Minha dieta. Dieta da AMES, ou a dieta da AMES. Mas a gente falando, né? Entrando nessa pauta de família, de maternidade. A gente ia até falar sobre suas motivações, né, como mãe, mas eu acredito que você já explanou muito bem, que são os seus filhos que lhe motivam. E é muito interessante ver uma mulher como você, empresária, vindo de onde veio, como você contou um pouco sua história, mãe também, passando por tudo que passou. Diante de tudo isso, como mulher, vamos entrar na pauta, Gelsa como mulher, nessa jornada de empresária, de mãe também, assim, pelo que você falou, um pouco solo, né, às vezes, depois do falecimento do seu esposo. Como tu sofreu algum preconceito, algum assédio, tentaram te diminuir por isso, por ser mulher, por estar à frente de muita coisa que há tempos atrás só homens estariam, né? Rapaz, é impossível, né? Assim, a pessoa. Se eu não sofri, mas vi alguém sofrer, se fosse o caso, mas com certeza eu já passei já, realmente, N situações, assim, eu acho que um bom empresário, ele tem que ser muito bom comprador, uma boa empresária, ela tem que... Empresário no sentido homem e mulher, né? Porque, assim, Gelsa, eu não vejo diferença nenhuma
entre eu e nenhum homem, nenhum super-homem, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. E assim, graças a Deus eu sou defensora realmente da causa feminina, né? Assim, eu defendo muito a classe feminina. Por quê? Porque eu acho que não é nem a mulher que se sinta desprotegida. Eu acho que os homens colocam a mulher numa situação a qual ela fica muito vulnerável a muita coisa. Esse é um ponto de vista meu, posso estar errada. Alguns homens, é claro. Mas, e a mulher, ela precisa dessa imunidade, de ter essa defesa dela. Eu costumo muito falar no Instagram e a maioria das pessoas que comentam sobre os meus stories, algumas coisas que eu falo, realmente motivacional, muito voltada para a mulher, pelo valor que a mulher precisa se dar e o valor que a gente tem e que esse valor tem que ser visto por conta dessa questão da discriminação que existe hoje, que é muito forte. A gente vê pessoas que a gente menos. Jamais a gente esperaria que tivesse uma atitude dessa, são os políticos, os próprios políticos, os quais eu não vou dar nomes, mas que a gente sabe, todo mundo sabe, que há pouco tempo a gente teve vamos dizer assim, que foi uma entrevista muito agressiva à mulher, que foi em rede nacional. É claro, eu também não vou citar, porque também não vem ao caso, mas aonde uma mulher se defendeu com a questão salarial, e ela se defendeu muito bem. Eu tirei o chapéu no dia, assim, porque eu acho que independente de ser mulher ou não, nós temos o nosso espaço e devemos sempre questionar o nosso espaço. E deixar para lá para não criar confusão, não deixo não. Eu crio confusão, mas eu não deixo para lá não. Eu muitas vezes lá em São Paulo, quando a gente foi comprar, eu sempre viajei com Luciana, e Luciana costumava falar que quando ela ia atender os clientes, que a gente também botou mercadoria em carro e foi atender o porta em porta, porque se fosse falar também requer tempo, né? Mas eu também fui atender em outros estados, Paraíba, Pernambuco, e enchi o carro de mercadoria e ia. E a gente, quando iria atender, quando Luciana ia, no caso, com a Adriana, ela falava que sempre o dono da loja se dirigia com a Adriano, como se Adriano tivesse o poder de negociar. E quem tinha o poder de negociar era Luciana. A Adriana era só o motorista. Que Adriano era o meu ex-marido, que com a continuação do tempo ele fechou a empresa dele e foi trabalhar comigo. Quando ele faleceu, ele trabalhava comigo. A carteira dele era assinada comigo. Mas essa questão, ela falava sempre rindo, mas ela sempre dava o troco, sabe assim, claro que com educação, chegava para dizer, ele não sabe não, mas eu posso negociar. E ali, depois ela gerava um vínculo e acabava percebendo que com ela conseguia um menor preço, conseguia um desconto. E quando ia comprar, eu tive alguns problemas em São Paulo, principalmente ali próximo à Galeria Pagé, que a gente tem o círculo lá de fornecedores, se concentram ali, e eu tive dificuldade quando eu fui para comprar um cara que ele atende a região toda, e quando eu entrei lá na sala, ele disse, cadê o empresário? Eu disse, mas por que não empresário? Eu fiquei pensando, mas por que não empresária? Falei, pois não, boa tarde, meu nome é Gelsa. Falaram que eu estava aqui e que eu pretendia comprar, mas já que você não viu o empresário, não tem por que eu ficar. E eu ia saindo, ele falou, não, vem aqui, vamos conversar, não sei o que lá. Aí eu falei assim, olha, na época eu tinha 17 anos, eu tenho 17 anos no mercado e eu nunca fui tão desapontada. Agora, simplesmente, eu não vou comprar o seu produto, porque já deu para ver que você é preconceituoso, eu não gosto. Não, quando você entendeu mal, não sei o que lá, vamos conversar e tal, e babá. E a gente começou a conversar e ele passou, ele, não, porque me falaram, e passou uma conversa que tinham falado que era um homem, não sei o que lá. Pronto, mas me diga qual é a diferença do meu dinheiro e do dinheiro de um homem. Me diga qual é a diferença da minha pessoa e a pessoa de um homem. Nenhuma.
eu reconheço realmente que eu errei. Então, tá resolvida a questão. E por sinal, falando aí numa pauta aparentemente masculina, vamos dar um abraço aqui para as meninas do futebol. As meninas estão falando aqui que você é uma grande incentivadora do futsal, né? E eu vejo, Ô, acompanho. coisa boa. E estão tudo aqui Ainda tem ligadinha. tempo De jogar Pra de bola. jogar futsal. bola. Ela fecha no replay. Eita. Geisa, com a equipe. Um beijo para as meninas lá do Replay, um beijo para as meninas que fazem a equipe do Grupo Hospital do Celular, todo mundo, a família, os amigos, as pessoas, os telespectadores do Estado. Ela fecha. Tudo ligadinha. Minha gente, fique ligado, porque depois daqui vai ter cerveja lá no bar onde vocês quiserem ir. Se o dinheiro é de vocês, vocês vão para onde quiser. Mas enfim, tu tem alguma pauta ainda a acrescentar, amiga? Não, só uma pequena, né, curiosidade Sim. sobre Chelsea. Hum. Eu vejo que tu também pratica pilates, né? Eu Eita, gosto. mulher, onde é que tu encontra tanta disposição? Conta pra quem tá em casa. Rapaz, na verdade, assim, eu sempre fui muito elétrica, né? Eu gostava de montar em cavalo. Quando ninguém conseguia montar num cavalo, eu falei assim, chame Gelsa. Eu acho que cresceu um tumor na minha cabeça, deve ter sido uma queda de cavalo lá atrás, que eu levei, ó, que eu sofri, mas tipo assim, eu sempre fui muito impulsiva. Subi em árvore, já postei no Instagram em cima de pé de siriguela, de pitomba. Pensa em alguém danada de andar de moto, dizer assim, essa moto não pega não, pois eu boto pra pegar. De você, eu acho que faz parte da minha característica. Eu jogo bola, eu faço pilates, eu faço academia, eu corro, eu pedalo, né? Agora, ultimamente, eu tô indo mais devagar, porque depois que eu nasci de novo, em março desse ano que eu fiz a cirurgia na cabeça, que eu tive que tirar um tumor, o doutor falou que eu tinha que ir devagar. Agora imagine aí, eu indo devagar, viu? Eu fui me danar, né? Achei que eu já tava boa. Aí o negócio aqui começou a sair de novo um líquido aqui. E o doutor falou assim, eu fiquei, meu Deus, será que foi alguma coisa que eu fiz? Porque eu já sabia, né? No fundo, já senti Falei que tinha assim, feito meu alguma Deus coisa. do céu, o que será que eu fiz dessa vez? Será que foi a ladeira que eu subo? Porque quando a minha filha falava assim, a senhora tem que ficar em repouso total, ele em casa é condomínio. Aí eu falei, tá bom, nenhuma caminhada, nenhuma caminhada. Aí quando minha filha olhou, eu tava caminhando rápido. Ela, isso é correndo. Eu falei, isso é correndo não, eu estou caminhando. Não, a senhora está caminhando rápido. Como diz minha avó, em tempo de fazer um arte. Mas eu mulher. sempre fui muito elétrica. Eu acho que a necessidade, tem muita gente que fala assim, não tem quem diga que você modesta parte, que você tem essa idade aí, que eu não vou nem falar mais, né? Eita. Mas a idade tá aqui. E eu acho que essa minha forma de ser me ajudou muito na minha recuperação, na minha cirurgia. Porque talvez se eu fosse uma pessoa quietinha, sabe? Eu talvez nem tinha chegado até aqui se eu fosse muito quieta. Eu sempre fui muito impulsiva. E o lado ruim eu já tinha. O lado bom é que eu precisava ver. E atrás desse lado bom é que eu sempre estou atrás. Eu gosto de bola, gosto de jogar. As meninas que estão aí me assistindo, um Já estão beijo. aqui, ó. Bebel Matias. Bebel é do time da Um Joaçal. cheiro, Bebel. Beijo pro pessoal da Joaçal. As meninas da Replay. Quando eu falo que vou jogar, as meninas ficam tudo animadas. E eu gosto de animar, eu gosto de ser eu. Algumas vezes, quando eu não sou eu, é porque eu estou oprimida por algo. Então, eu sou assim, em nome de Jesus, eu vou continuar sendo. O Pilates é de Cicinha, um beijo para Cicinha também, muito boa no Pilates. Mas como eu disse, eu tô indo devagar. E o Pilates é respiração, negócio mais light. Mas aos poucos. Mas não fica parada. Não, parada não. Parada não. Faz parte, eu acho que exercício físico é a alma. Nós precisamos. Personal trainer ele. Rapaz, que prazer, viu? Por isso que eu vi ele ali todo musculoso. Todo bombadão. Todo bombado. E eu ainda fazia Muay Thai. Antes de eu fazer a cirurgia. Porque assim, eu me matriculava em tudo. Tem um passeio, eu vou, arrumo um tempinho e eu vou. Chegava atrasada. No futsal, eu sempre chego atrasada. Eu cheguei atrasada. Uma vez eu fui jogar de blusa de manga comprida, do jeito que eu tava na loja, de blusa de manga comprida e calça. Como é que você vai jogar de calça jeans? Tirei o chinelo, joguei descalço. Arranquei a unha. Eita. Mas é eu. Tem que ser eu. É Gelsa. Bem.
Gelsa, fala só um pouquinho para quem está iniciando hoje como empreendedor, né? O que tu deixaria de lição ou que tu aconselharia essa pessoa que está iniciando agora? Ah, muito interessante. Uma mensagem aí, Uma né, para mensagem. quem às vezes tá com o pé atrás em tentar algo e a gente que tá aqui ouvindo a sua história, você não teve medo. Então, o que é que você É tem para verdade, deixar de assim. mensagem para Hoje está muito difícil, né? Assim, todo mundo, as pessoas hoje elas estão muito receosas, principalmente pela crise a nível mundial, né? Assim, hoje nós estamos no mês de dezembro, meados de dezembro, hoje dia 17, 18, já passando do mês de dezembro, do meio do mês. E a gente não consegue ver como antes, o dezembro, com as pessoas. A gente sempre se prepara para o final do ano, né? Todo mundo no comércio se prepara para o final do ano. Mas, assim, para você que está começando, mantenha o seu pé no chão, né? Sua fé em Deus e busque uma fidelidade ao cliente. Não busque ganhar dinheiro, mas busque fidelizar o seu cliente que dá certo. Eu creio que dá certo. O que eu tenho para falar como experiência de vida é manter o meu pé no chão, que você mantenha o seu, e olhar para o alto, que é Deus, né? Que vai te abençoar. E você focar no seu cliente, no seu objetivo. Procure ter um foco, porque às vezes a gente se ilude muito achando que você abre um pequeno negócio e você acha que o dinheiro você comprou por 10, vendeu por 20, R$ 10 é seu e não é. Né? Você está abrindo um negócio, você precisa estipular regra, você precisa impor regra e você precisa entender que o que você tem hoje é um mercado competitivo com muita concorrência, com dinheiro difícil e que você precisa ganhar esse dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar fidelizar um cliente, você vai precisar divulgar o que você vende. Você precisa, acima de qualquer coisa, mostrar, né? Porque acho a propaganda eu acho fundamental. Precisa ter prudência? Precisa. Mas a propaganda, quanto mais agressiva, melhor, eu acho, do meu ponto de vista. Uma vez a gente colocou uma propaganda na rua, voltando ao assunto de propaganda, já fugindo lá, e que teve que chamar a prefeitura para tirar, que nós colocamos aquele inflável meu lá na rua e me Sobe incomodava. um pouquinho assim teu microfone. Aqui? Tá ok? Sobe isso. Subiu? Tá aqui. Deu Deu? certo. Deu. Beleza. E tiveram que chamar os guardas. Eu vi de longe aquele monte de guarda? guarda municipal. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Roubaram ali? Não, era para atirar, porque a gente tinha botado. Acho que era um boneco que estava no meio da rua, pulando lá de braço aberto, sei lá o que que era, mas eu sei que a gente faz sempre uma propaganda agressiva, que quando a gente faz, as pessoas dizem assim, já sei quem é, ali é o Hospital do Celular. Porque bateu numa lata, foi, olha, a canaiação era, mas a canaiação, a maneira de falar, precisa correr atrás do cliente, porque as coisas estão difíceis para todo mundo. E para manter-se no mercado é necessário que a gente tenha muita prudência, manter o pé no chão, né? Isso aí. O celular, ele não tem medo de investir, pelo que eu vi. Você já investiu na Expocrata, se eu não me engano. Várias vezes. Várias vezes. Quando tem propaganda, quando tem o Jorge Luiz, né? A gente conversou. Os apoios. Mas você investiu muito ali no começo, quando ele estava aparecendo, e entre outras coisas. E a gente percebe que você não tem medo de como você mensura isso. Tipo, aqui eu vou botar porque é algo que tu sente ou tu calcula isso. E aqui eu vou botar uma grana porque isso lá na frente vai me dar. Tipo, na esperança. Então tu vai dar uma olhada e diz, se eu fizer isso, tudo esquematizadinho. Como é intuitivo, organizado. Esse investimento você faz. Cara, eu acho que organizado não. Eu vou ser mais sincera, assim, bem grosseira aqui. É tipo, você não nem vai na sorte. Eu acho que é muito da minha pessoa mesmo. Como eu faz parte da minha identidade, de impulsividade,
de intrepidez, de ir pra cima, de dizer, rapaz, eu vou, nem que o negócio dê aí no meio da canela, mas vai rolar e ver o lado bom, sabe? De investir. Muitas vezes a gente ia para Expocrato com a intenção vamos supor assim, eu nunca estipulava, vou para Expocrato, vou gastar com stand e o pessoal. A gente botou lá Casa de Papel. Acho que ficou na história lá Casa de Papel. Eu tenho foto. E foi assim fantástico. Explodiu lá Casa de Papel na Expocrato. Todo mundo queria tirar foto. E eu tinha calculado que eu iria investir, né? Gastar não, que propaganda não é gasto, é investimento. Que eu iria investir 3 mil reais. E quando eu somei, eu tinha gasto 12 mil reais. Eu falei, nossa, eu gastei 12 mil reais, mas eu não vi o investimento assim, nossa, foi 12 mil reais, dava o dinheiro de um carro, tal, tal. Não, eu vi que era sementes, é uma semente. Eu sempre vejo como semente. Você vai investir numa propaganda, é uma semente ali que você está plantando. E que ela vai lhe dar vários frutos. Arrasou! E que hoje, querendo ou não, o stand do Hospital de Celular na Expocrato, que por sinal, que tudo volte Rapaz, logo, já é marca registrada, né, Gelson? Né, rapaz? É marca registrada. As pessoas já ficam. E aí, vão pra onde? Eu falo, rapaz, será que nem um ano eu vou aproveitar para curtir a festa? Porque todo mundo já fica esperando e eu vou, porque eu gosto da movimentação, de botar o meu chapéu na cabeça, de sair naqueles stands, de querer botar um banner. Quando eu vejo as barracas lá, acho que a última Expocrato que teve, eu fiz o contato em umas 10 barracas e não fui. O pessoal, você nem veio, mas eu fiz o contato. Não deu tempo para imprimir os adesivos e botar nas barracas, mas eu fiz o contato e foi autorizado. Então a gente já tem no nosso sangue, que é nossa região, que é um evento que reúne muita gente, vem muita gente de fora e que a gente precisa estar lá, a gente precisa ser visto. As pessoas precisam ver, é tradição. Quando a gente pensa em aproveitar a festa, a gente diz, não, mas eu abro mão, porque o cara fica cansado. Eu trabalho os dias da Expocrato, eu trabalho todos os dias. Às vezes eu vou no show ainda, mas fico lá morrendo de cansado, que também depois dos 30 anos, né? Agora que eu tenho 30. Agora que eu tenho 32, eu já fico cansado. Ó, ele sabe, eu sou personal, eu sei bem o que é isso. Toma umas 2 ou 3 cervejas, mulher, bora pra casa dormir, assistir aquele filme. Ave Maria, homem! Ele puxa o lençol e vai dormir. Tu viu o filme? Eu vi. É desse jeito mesmo. Mas é isso aí. Eu acho que nós temos que plantar sementinhas mesmo. Propaganda é a alma do negócio. Nós devemos investir nessa parte mais e mais. E o Hospital do Celular deu. Quando você fala assim que é a propaganda mais agressiva, eu chego na loja e falo assim: cadê as propagandas que vocês não fazem comigo? Nossa, você não viu no Instagram? Gelza, eu te marquei. Eu falei, mas não deu tempo eu ver. Pois olha lá, tá lá. Eita! Você fez a propaganda. Tem propaganda que eles fazem que eu não vejo. Eu falo, mas você não está fazendo propaganda para mim. Você tem que fazer para o cliente mesmo. Não importa se eu vi, importa até o cliente ver. Mas você precisa ver, porque ele disse que quando eu tô lá, quando você chega, é Risna, não sei se ela tá aí, mas ela fala sempre assim, ó. A gente decide, Gelza, mas quando você chega, é como se você desse luz. Eu digo, rapaz, a luz está em vocês. Eu chego aqui, eu só tiro uma onda com um, tiro uma brincadeira com o outro, mas enfim, eles precisam realmente ser motivados e graças a Deus, Deus tem me dado esse gás, essa energia e essa motivação, né? É que faz a coisa acontecer. Eu achei nada certo. Tem, eu também acho. Uma vez eu falei assim, eu vou colocar uns, porque a gente já tentou várias vezes colocar um sistema, mas quando eu vejo um cliente na fila, eu digo, meu Deus do céu, bota o sistema para lá e vai receber o dinheiro do cliente. Porque eu não gosto de ver ninguém em fila, mas faz parte, hoje todo mundo sabe que tem que enfrentar a fila, mas todo mundo lá, aqui não. Aqui chegou, o cliente tá com o dinheirinho na mão, doido para pagar esperando uma fila, me dê esse dinheiro. Leva essa capa. Leva essa capa. Mas se outra pessoa receber, eu brigo. Não, vai lá no caixa. Mas, assim, é porque é o cuidado que a gente tem que ter constantemente com o cliente e com o seu negócio. Você abrir um negócio, se você não tiver cuidado,
Não dá certo, né? Tudo que a gente planejou falar, graças a Deus que... Só não na ordem. Encaixou. E eu vou, Que e essa eu vou- ordem da eu tô história. dizendo, a gente colocou um roteiro aqui maravilhoso e que a conversa fluiu e a gente destrinchou ele todinho, pôde saber um pouco mais quem é Gelsa, né? Amiga, você tem algo a acrescentar ainda Eu só ao falar? tenho a agradecer. Ô, Né? rapaz, Nós, eu que agradeço por estar aqui. nós do Maria Bonita, né, agradecemos por você ter aceito, né, esse convite. Há muito tempo você estava sendo cogitado, nós só não Ô, tínhamos a rapaz. ponte. E aí Yasmin veio e fez a ponte. Então, muito obrigada por ter aceito. O Maria Bonita hoje não sai como entrou, né? A gente não sai. Sempre quando tem um podcast, a gente sai melhor, né? Com novas com experiências de certeza, vida. com certeza. Então, nosso agradecimento a você. Ô, rapaz. Eu, particularmente, também, como amiga da jornada aí no centro, sou muito feliz em ter Gelsa como amiga, como parceira de trabalho, desde quando eu trabalhava no centro. E muito feliz em ela ter aceito o convite, né? De cara, amiga, vai lá pra gente conversar. E o que você tiver a acrescentar, suas palavras, pode acrescentar. E desde já agradecer muito por você ter aceito o convite. E isso aqui é algo que vai ficar registrado aqui para sempre nesse YouTube, esse momento. Eu fico muito feliz e sou muito agradecida por ter lembrado de mim assim. Eu agradeço a todo mundo, as meninas que perderam aí de assistir a novela, que estão, eu não sei nem que horas são, mas eu quero agradecer a todas as pessoas, né? É cedo que estão aí para me ver falar. Mandar um beijo especial para todo mundo. A minha equipe toda, Pedro, Risna, a Alisson, Lucilene, Solange, meu Deus, se eu não falar todo mundo agora, coitada de minha mulher. mãe. Já Eita. comecei agora. Também tá. Começa agora, eu termina. vou te ajudar. Daiane, Manu, Rodolfo, Vitória. Manu, Vitória, É funcionário. Comadre, Alcidiana, Ilauane, Robinha, porque se não falar em Robinha, Eita, Ju, É pane. Rogério. Eita, menina, deu pra um banco agora. Luiz, Vocês entendem. Luiz, viu? João, meu amigo corintiano lá, que eu esqueci o nome dele agora. Solange deve estar dormindo nessa hora, mas eita, deixa eu ver quem mais, Dona Ana, lá do sítio eita, esqueci o nome. Esqueci o nome. A toda a equipe do Hospital do Celular, da Rainha das Capas, da LG Acessório Loja 1, Loja 2, Hospital do Celular Loja 1, Loja 2, as meninas do São Luís também, Natália, Lilian, Sara, Sara tava aqui também. e aos meus filhos, e a vocês, o meu agradecimento, né? E a todas nós mulheres que somos valorizadas. E eu quero dizer que eu sou uma defensora das causas femininas, que um dia eu ainda colocarei alguma coisa em relação à proteção à mulher. Eu fico indignada com alguns fatos acontecidos que tem realmente na nossa região, no mundo, né? Que é a questão do feminicídio. Acho que se eu fosse um super-homem, eu saía matando os cabas, tudo em que mata a mulher. Se eu fosse uma super mulher, né? Vamos dizer. Homem eu nem quero ser. Porque a gente diz assim, eu queria ser homem. Quando eu era pequena, eu falava assim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser homem. Hoje eu não quero ser homem. Hoje eu quero ser eu. E cada dia que passa eu tenho mais consciência que é eu sendo eu. Eita. E eu preciso desse eu. E eu preciso de mim. Eu preciso conservar eu. Então é isso. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos. O nosso agradecimento a Gelsa Ferreira, com quem a gente aprendeu muito hoje. Obrigado também a Maria Agradecendo. Bonita aqui, agradecendo a essa equipe maravilhosa e a Yasmin também. Agradecendo também aos nossos apoiadores, Midas Home Bee, Le Moda Fitness, Grifiótica. Grifiótica, Diego Silva, personal trainer. E Tibério Diego Silva. Oliveira.
Rapaz, Diego ficou todo inchado ali, viu? Foi, não foi? O braço dele, ó, quando ele vai dar pipoca é assim. Então, quem ficou com a gente até agora, a gente pede que se inscrevam no nosso canal, deem o like, compartilhem aqui, assistam muito, que o bate-papo foi muito legal e muito produtivo. Aperte no joinha, no gostei, não esqueça, viu? É isso mesmo. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau!